Vamos começar nossa aula no capítulo 13, o governo autoritário de Dom Pedro I. As sociedades estão em constante mudança, e enquanto mudam as gerações, também se altera a imagem que a sociedade tem de si mesma. Assim, a visão que o Brasil tem de si é dinâmica, embora algumas visões persistam há bastante tempo, como a ideia de que a história do nosso país é pacífica. O estudo do Primeiro Reinado, de 1822 a 1831, período que se seguiu ao rompimento dos laços de dominação de Portugal com o Brasil, é uma oportunidade para confrontar essa visão cristalizada com a realidade histórica. Veremos que ele foi repleto de conflitos e revoltas, marcado pela truculência e muitas vezes pela inabilidade de Dom Pedro I, um governante de mentalidade autoritária. A independência, embora tenha sido precedida por movimentos emancipacionistas, traduzia os interesses de uma minoria da sociedade brasileira. Após o Brasil se desligar de Portugal, quase metade da população era constituída de escravos, portanto, excluída dos direitos de cidadania. Esse cenário moldou os acontecimentos do governo imperial de Pedro I. Uma independência com poucas mudanças. A independência do Brasil consolidou-se com a aliança entre as elites agrárias e Dom Pedro I. As bases sociais e econômicas permaneceram inalteradas: escravidão, latifúndio monocultor e produção voltada para o mercado externo. Alguns setores da sociedade, formados principalmente por portugueses, militares, antigos funcionários públicos, grandes comerciantes, resistiam a aceitar a autoridade de Dom Pedro I. Com isso, em algumas localidades do norte e nordeste do país, houve revoltas que pretendiam restabelecer o domínio de Portugal. No entanto, elas foram reprimidas pelo novo governo, que tinha o apoio das camadas populares, ansiosas por mudanças, e dos latifundiários, bem como de tropas inglesas. A Inglaterra continuou a exercer influência sobre o Brasil, cujo mercado interno dependia cada vez mais dos produtos industrializados ingleses. Era necessário organizar a nova nação, criar uma estrutura administrativa e obter o reconhecimento de outros países. O maior desafio de Dom Pedro I, entretanto, era governar uma nação cuja composição social era bastante instável. As elites agrárias eram certamente as mais influentes, mas os grupos sociais das diversas regiões eram múltiplos e, como tal, tinham interesses e projetos políticos bastante diferentes. Todos eles desejavam ser atendidos pelo imperador. Reconhecimento da independência. Rompendo com Portugal, o Brasil constituía-se como uma nação livre e soberana. Para que uma nova nação se estabeleça, é necessário que o novo regime obtenha reconhecimento dentro e fora do território nacional. A guerra se travava não somente contra as forças portuguesas de fora. Em lugares como a Bahia, ela aconteceu contra luso-brasileiros fiéis à metrópole. O autoritarismo do governo de Dom Pedro I. Logo após a independência, começaram a surgir as primeiras divergências políticas entre os membros da elite. Os setores mais conservadores defendiam a organização de uma monarquia absolutista. Os liberais desejavam uma monarquia constitucional, com limites ao poder do imperador e autonomia administrativa para as províncias. Nesse clima de discussão, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou, em maio de 1823, os trabalhos de elaboração da primeira Constituição do Brasil. Foi formatado um projeto que propunha o voto censitário, restringindo os direitos políticos aos proprietários de terra cuja uma renda anual fosse significativa. Inspirado nos ideais liberais, o projeto também propunha o fortalecimento do poder legislativo e a limitação da autoridade do imperador. A Constituição outorgada de 1824.
Dom Pedro I recusou-se a aceitar esse projeto constitucional e dissolveu a Assembleia Constituinte, nomeando uma comissão para reiniciar os trabalhos. Em março de 1824, ele outorgou ao país uma constituição que manteve, do projeto anterior, a permanência da escravidão e a manutenção do catolicismo como religião oficial, mas reforçou mecanismos autoritários para a centralização do poder. A Constituição outorgada estabeleceu a existência de 4 poderes: moderador, exercido unicamente pelo imperador, com autoridade para anular quaisquer decisões dos demais poderes; executivo, exercido pelo imperador e por ministros nomeados por ele; e legislativo, exercido por deputados eleitos pelo voto censitário e por senadores vitalícios nomeados pelo imperador; judiciário, exercido por juízes nomeados pelo imperador. A inclusão do poder moderador, concedido ao imperador de forma que ele tudo podia, ia contra o próprio sentido da monarquia constitucional, que é a limitação dos poderes do monarca por um sistema legal que está acima dele. A Constituição Política do Império do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, é um documento fortemente autoritário, que mostra uma sociedade altamente hierarquizada, acima do povo, as elites, acima de todos, o imperador.